Olá, olá. Vamos conversar sobre pensamentos infecciosos. Você sabia que pensamentos, ideias, elas podem se espalhar e infectar você como um vírus? Confúcio, ele dizia que nós temos 3 tipos de alimento, né? Nós nos alimentamos pelo que comemos, nós nos alimentamos pelo que respiramos. Então, a respiração é uma forma de se alimentar. Você pode respirar bem ou mal, você pode respirar um ar puro ou impuro, e você se alimenta a sua mente com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê, com aquilo que você pensa. Ele dizia que você pode adoecer e você pode chegar a óbito, né? Se você se alimentar mal de qualquer um desses 3 alimentos, né? Você pode comer comida estragada, você pode respirar ar estragado ou venenoso, e você pode ter pensamentos que vão infectar sua mente como uma doença mental. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, muito importante. Vamos ver se a gente faz uma prática de soltar no final. E antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café histórico. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: sabe aqueles filmes americanos de julgamento, né? Tem um advogado, tem um juiz, tem um processo. Você já percebeu que normalmente, seriados também, né? Normalmente, a parte que está sendo acusada, o réu, o advogado do réu, a defesa, ela tenta o processo logo no início. Ela tenta dispensar o processo, né? É como se você chegasse e dissesse: olha, aqui não tem nada que se possa fazer, não há um crime, a acusação não é válida, a acusação não tem sustentação, a acusação não tem base, né? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer em relação a essas ideias que nós vamos adquirindo durante o dia, coisas que as pessoas nos falam, né? Ideias que vão surgindo, que vão aparecendo no nosso dia, que vão sendo passadas para a gente, é você simplesmente dispensar o processo, né? E é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Por exemplo, se alguém lhe faz uma acusação que não é real, e na hora que você parte para a defesa, você aceitou o processo, né? Você já aceitou, então agora você vai ter que se defender, e você vai ter que, a outra pessoa vai lhe acusar, e você vai ter que se defender até você provar que aquilo não é uma realidade. Então, quando você recebe esse tipo de coisa de alguém, ou alguma ideia que surge dentro da sua cabecinha, você pode simplesmente pegar essa ideia e você pode dizer, né? Hoje em dia, por exemplo, qualquer palavra que você diga, em qualquer situação, né? Alguém pode chegar e dizer assim: isso é, né, discriminação, né, de gênero, de raça, de sei lá de quê, né? E quando isso não é verdade, quando isso não tem base nenhuma, a pior coisa que você pode fazer é se defender. É você chegar para a pessoa e você: não, mas eu não foi isso. Não, só, né? Não dispense o processo. Não é realidade, pronto, acabou.
né? Agora, principalmente quando essas ideias surgem dentro da sua cabeça, né? Que alguém lhe tratou com algum tipo de discriminação, aquilo que é real e aquilo que não é real você pode simplesmente dispensar esse pensamento. Você pode simplesmente deixar que esse pensamento se vá. Você pode simplesmente não ter que passar por todo o processo, todo o julgamento. Você pode simplesmente não comer aquela comida, dispensar aquele prato. Quando você suspeita que a comida não está boa, você não come. Quando o ar ao seu redor, né, tá desagradável, com odores extremamente desagradáveis, você tampa o seu nariz e você busca se retirar daquele ambiente o mais rápido possível. Você abre a janela para que entre mais ar. É isso que nós devemos fazer. Então você pode simplesmente dispensar o processo. Como? Né? Você dá boas-vindas, né? Uma das formas de você soltar é você dar boas-vindas e silêncio, né? Deixa. A pessoa tem o direito de pensar o que quiser. Esse pensamento, ele tem o direito de existir. Né? Pensamentos, né? Cartoli, ele concorda comigo, né? Nem tudo a gente concorda, mas nisso ele concorda comigo. Pensamentos são pequenas entidades que infectam, né, como se fossem pequenos vírus dentro da sua cabeça, pequenas bactérias dentro da sua cabeça que vão, né, proliferando e vão se juntando a outras bactérias similares, e se você deixar, a coisa toma proporções inomináveis. E é engraçado, né, porque existe hoje, antigamente, certos vírus mentais, eles ficavam numa determinada região, num determinado país, numa determinada área, mas hoje, com a tecnologia, com a internet, um vírus desses, ele pode infectar o mundo inteiro em um dia. Ele pode simplesmente tomar conta do mundo, né? E as pessoas estão muito suscetíveis. Como é que você se mantém imune a isso? É presença. Se você estiver entre as duas telas, você não está suscetível a isso. Você vai começar a perceber esses padrões de pensamentos coletivos. E um padrão de pensamento coletivo, se você me acompanha um pouquinho, você sabe que isso se chama pêndulo, né? Esses vírus mentais, eles vão infectando as pessoas e essas pessoas vão fazendo parte desse pêndulo, vira uma colônia, literalmente, de pessoas, uma horda de zumbis que pensam naquela mesma direção, né? Eckhart Tolle concorda tanto comigo que ele diz que certas ideologias que tem hoje em dia, ele diz o seguinte, ele diz assim, existem sistemas delusionais coletivos que dividem pessoas entre bons e maus. Hoje em dia tem muito essa coisa de opressor e vítima, né? Opressor e vítima. Você divide as pessoas entre opressor e vítima. Agora, recentemente, né, aquela chefe de cozinha, Paola, do MasterChef, ela deu uma entrevista e ela estava dizendo que como é que você lida com pessoas que votam em determinado candidato e continuam apoiando aquele candidato. Ela disse, eu não lido com essas pessoas. Ou seja, você está dividindo as pessoas entre bons e maus. Engraçado que na mesma entrevista parece que ela estava reclamando porque essas pessoas estavam boicotando o restaurante dela, né? Eu pessoalmente, eu não gostaria de ir no restaurante dela porque eu acho que eu estaria apenas poupando ela da minha presença, já que ela não quer lidar com pessoas como eu. Mas enfim, né?
Ela parece que ela quer o meu dinheiro, mas não quer ter que lidar comigo, né? Mas enfim, é o que é. E isso é muito perigoso, sabe? Aquele sistema que surgiu na Alemanha na década de 30, 40 do século passado, transformou pessoas entre bons e maus, opressores e vítimas, né? Na Camboja, por exemplo, teve um ditador lá que seguiu uma dessas ideologias e ele dizia claramente, né, que matou 1/3 da população daquele país. Milhares de pessoas morreram. E era assim, né? Se você soubesse ler e escrever, você era opressor. Era simples assim, né? Vira tudo preto e branco. Se você sabe ler e escrever, você é opressor. Se você usa óculos, você é opressor. E essas pessoas eram mandadas para o campo, onde elas eram obrigadas a trabalhar, né, o dia inteiro sem parar e não tinha comida suficiente, e a maioria delas morriam de fome e exaustão. 1/3 da população daquele país foi dizimado por uma ideologia dessas, onde você perde a capacidade. É uma doença mental. Você perde a capacidade de ver a outra pessoa como um ser humano. E você passa a ver ela como, né, uma outra espécie até. Você vê muitas vezes essa divisão que existe entre homem e mulher, né? Entre homem e mulher, onde o homem parece que é uma raça e a mulher é outra raça, e essas duas raças estão brigando pelo poder. Ninguém vê que somos a mesma raça, né? Todo homem nasceu de uma mulher e toda mulher nasceu de uma mulher, mas precisou de um homem ali. Não existe reprodução sem homem e mulher, por mais que algumas ideologias queiram pregar que sim, enfim, né? Fica difícil discutir. A minha biologia, né? Eu estudei muitos anos atrás, então a biologia parece ter avançado muito e eu não pude acompanhar, mas veja como essa divisão, né? A mulher, muitas vezes o feminismo quer ver o homem como um agressor. Eu não vou usar a palavra que elas usam, um agressor em potencial. Todo homem é ele se dada a oportunidade, ele vai cometer um ato de violência contra uma mulher. Se dada a oportunidade. Então, essa visão de você classificar pessoas, de você perder a empatia pelas pessoas, é uma doença mental. É o que permitiu que aquele regime da década de 30 e 40 na Alemanha, no século passado, dizimasse milhares e milhares de judeus. E é uma ideologia que está muito em voga hoje, né? Você vê aqueles que tomaram determinado medicamento e os que não tomaram determinado medicamento. Aqueles que tomaram outro tipo de medicamento e os que não são contra aquele tipo de medicamento, né? Ou seja, a galera do comprimido contra a galera da agulha. Então, tenha muito, muito, muito cuidado. Eu poderia dar milhares de exemplos aqui para você que acontecem no nosso dia a dia. Essas ideias mentais, esses vírus mentais que vão nos afetando. Agora, a grande solução, a única solução é você estar presente, você estar
presente. Você está aqui, agora. Né? Você não está perdido nos seus pensamentos, nas suas fantasias, nas suas memórias. E você não está perdido aqui no mundo físico. Você está aqui agora. Eu me vejo e eu vejo o mundo. Essa é a grande solução. Essa é a única coisa que pode deixar você imune a esses pêndulos coletivos que estão, sim, tomando conta da humanidade. Estão cada vez mais fortes, estão cada vez mais puxando pessoas, cada vez mais a lavagem cerebral, a zombilândia está aumentando o número de habitantes, né? Essa doença mental está afetando muitas pessoas. E eu quero só deixar uma coisa muito clara aqui. O seu trabalho não é despertar os outros. O seu trabalho, se você quiser fazer um bem para a humanidade, o maior bem que você pode fazer pela humanidade é você estar presente. De nada adianta você não estar presente, você não estar desperto e você está evangelizando os outros a fazer o que você deveria estar fazendo. Né? Primeiro você pega, né, a máscara de oxigênio e você bota em você. Depois que ela estiver bem colocada, que você estiver respirando, aí você pode ajudar os outros. Senão, é uma pessoa que está se afogando tentando salvar outra pessoa que está se afogando. Isso também é um vírus mental. Eu preciso ajudar os outros. E você estando presente é você ajudar os outros. É você ajudar as pessoas. Então, né, o Eckhart Tolle, ele disse o seguinte, né? Nisso nós concordamos muito, muito bem, né? Ele disse, não subestime, eu até anotei para não esquecer exatamente as palavras que ele usou. Don't underestimate how insane humans can become. Não subestime o quão insanos os humanos podem se tornar, né? É uma forma de insanidade que está tomando. Quando o pêndulo ele toma conta de você, quando essas ideias, quando essas bactérias, esses vírus mentais, eles se alojam na sua cabeça e começam a proliferar, você perde a sua capacidade de enxergar e de ouvir. Jesus já dizia, quem tem olhos, veja. Para você ver, você tem que estar presente. Para você ouvir, você tem que estar presente. Então pegue algo que está lhe perturbando, né? Talvez eu falando aqui, você tenha relacionado isso a determinada pessoa, a determinado pensamento, a determinada ideologia. E se você está lutando contra esse pensamento, contra essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, ou essa ideologia, você está no pêndulo. Você foi pego nesse pêndulo. Você está sendo sugado. Você está sendo controlado por esse pêndulo, ou controlada por esse pêndulo. Na hora em que você passa a lutar contra qualquer coisa, você está sendo dominado, você está sendo controlado por aquilo. Então, pegue isso que está lhe perturbando e só agora, só nesse momento, só por agora, pare de reprimir, pare de resistir.
Solte a sua resistência a isso. Solte o desejo de mudar e só agora. Só nesse instante. Permita que esse pensamento exista, permita que essas pessoas pensem como elas pensam. Permita que esse pêndulo exista só agora. Se o trabalho de Jesus fosse mudar o mundo, ele teria falhado. O trabalho de Jesus nunca foi esse. Nunca foi. Jesus veio e saiu e deixou o mundo como estava, seguindo o seu rumo. Ele veio cumprir uma missão e ele cumpriu a missão. Ele veio, realizar algo e realizou. O seu trabalho é deixar que os outros tenham o seu livre-arbítrio. Dizer assim, mas eles estão sendo controlados por um pensamento. É livre-arbítrio você se permitir ser controlado por essas ideias, por esses pensamentos, por esses, Permita que o mundo siga o seu rumo, só agora. E essa presença que você está agora, se você estiver seguindo minhas instruções, é a presença que você deve levar no seu dia a dia, E agora você tem a opção. Você pode voltar a se identificar e a se revoltar contra o mundo, porque o mundo é o mundo, ou você pode continuar presente e seguir o seu dia. Se você gostou, se você entendeu, deixe o seu like, É a sua forma de pagar meu cafezinho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e qualquer pergunta, deixa aqui embaixo. Um grande beijo para você, mantenha-se presente, mantenha-se imune. Um grande beijo. Deus abençoe.